Paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, 22 de abril de 2024, Deus seja louvado. Hoje nós estamos no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, louvado seja Deus. Terminamos o capítulo 5, capítulo forte, capítulo abençoado, nos trouxe muitas reflexões para a nossa vida com Deus, capítulo extenso, né, longo pra gente ser falado, como a gente já sabe, não dá para falar versículo por versículo, foi até o verso 42, falou sobre Ananias e Safira, sobre a mentira, o engano que começou a entrar na igreja primitiva, né, que é o primeiro pecado a ser exposto, né, foi o pecado da mentira, o pecado da avareza, né, da ganância, aonde eles mentem ao Espírito Santo para poder se mostrar bondosos para a igreja, que as pessoas que é assim, né, usa o nome de Deus para poder enganar, usa o nome de Deus para poder mentir e por aí vai. Estamos no dia 22 de abril, irmãos, não é tempo mais a perder. Louvado seja Deus, o mês tem passado assim, o ano já está passando, nós estamos quase na meada do ano, quase nós estamos no meio do ano já. Então não perca tempo não, vejam os sinais que o Senhor tem dado pra gente, caminhe, pede ao Senhor o sapato do evangelho, o sapato do evangelho, o sapato, o calçado do evangelho aos pés, é pra gente caminhar mais rápido essa caminhada, caminhar firme, sem oscilar, sem cair. O sapato do evangelho que é citado ali em Efésios capítulo 6, né, que ele fala sobre a armadura do Senhor, mais sobre vós, toda a armadura do Senhor. Esse sapato que Paulo olha para aqueles soldados ali do lado dele, e Paulo vê os sapatos nos pés daquele soldado. Então, cada sapato daquele soldado tinha uns ganchos assim, embaixo do pé. Então, quando eles pisavam na terra, fixava ali. Então, podia empurrar e tudo que os pés dele estavam firmes, com aqueles ganchos ficaram na terra. Então, balançava, mas eles não caíam. Então, que você tenha esses sapatos espirituais no seu pé, que nada venha te abalar, que você esteja firme nessa rocha, que mesmo que seja empurrado, mesmo que puxe tapete, que hoje nós estamos vendo uns dias atuais terríveis, inveja, pessoas disputando uma com a outra, querendo tomar cadeira, querendo, sabe, nós estamos vendo esse tempo terrível, mas que o Senhor venha colocar o sapato do evangelho nos teus pés, para que nada venha fazer você oscilar na fé, muito menos parar a caminhada, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 6, vamos lá, nós vamos falar agora sobre as escolhas dos diáconos. A igreja está multiplicando, irmãos. O texto diz que a igreja está multiplicando, crescendo de uma tal forma tremenda, né? A igreja está sendo desenvolvida, está sendo algo lindo acontecendo naquele lugar. A fé do povo está aumentando e a igreja também. Quanto maior for a igreja, mais problemas terá. Não significa que uma igreja pequena também não tenha problema. Tem problema sim. Mas quanto maior for a igreja, mais problemas terá. Porque mais pessoas vai estar unidas àquela igreja. Claro, nós sabemos que há casos, né, para cada lugar. Mas quanto mais cresce-se a igreja, mais problemas terá. Por que mais problemas terá, missionário? Porque a igreja é feita de pessoas falhas, pecadoras, como eu e você. Então vamos lá, vamos ler aqui o texto para a gente não ficar só na falácia e eu entender um pouco mais. Verso 1 diz assim, olha, naqueles dias multiplicando o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Então houve o quê? Uma murmuração, uma reclamação, uma queixa, né? Os judeus helenitas protestaram contra os judeus de fala hebraica. Os judeus de fala hebraica eram aqueles que estavam em Jerusalém, que não tinham saído de Jerusalém. Os judeus helenistas são aqueles que foram dispersos, que saíram, né, que estavam fora de Jerusalém, mas só vinham em Jerusalém nas festas, né, que eram 3 festas por ano que os judeus vinham apresentar diante do Senhor. E ali esses judeus helenistas vinham, então de todos os lugares vinham judeus que estavam fora de Jerusalém. Então era comparado a esses judeus helenistas. Então esses homens foram salvos pela poderosa palavra que Pedro prega no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Eles se convertem ao evangelho, se convertem a Jesus, a igreja multiplica, que aqui no capítulo 6, a igreja está quase 10 mil, a igreja já está bem avançada. No capítulo 3 estava em 3 mil almas, no capítulo 4 já foi para 5 mil almas, e aqui vai, isso sem contar mulheres e crianças. Então a igreja está quase 10 mil. Então está uma população enorme, multiplicação de pessoas tremenda. Eles não tinham tempo próprio naquela época, porque a igreja estava nascendo e sendo organizada ali. Então o que acontece? Precisava-se de uma organização maior. Por quê? Porque no capítulo 5 você vai ver que as pessoas traziam, né, as ofertas aos pés dos apóstolos. Então eram os apóstolos que estavam à frente de tudo, organizando tudo, eram eles. Só que tem coisas que nós não vamos dar conta sozinhos, nós precisaremos de ajuda. No capítulo 6 eles entendem que eles precisam de ajuda, e é onde eles vão trazer, ordenar alguns para diáconos, inclusive um desses que vai ser ordenado vai ser Estevão. Esse homem vai ser ordenado a diácono, amém? Então vamos lá. A gente vai ver aqui que no verso 2, no verso 1, está falando sobre, eles começaram a murmurar, reclamar, né? E quer dizer, faltava uma ordem, né? Faltava alguém ali propiciado, separado para aquilo. É por isso que a igreja precisa ter pessoas
específica, cada um no seu chamado, cada um na sua área. A área que Deus me chamou é a área que eu tenho que ficar. E a área que Deus chamou o irmão é a área que tem que ficar. Eu não posso querer assumir funções que Deus não me capacitou para isso. Há pessoas capacitadas dentro da igreja, para cada cargo, para cada função, vai ter alguém ali capacitado para estar exercendo ali dentro da igreja. Então, vai separar esses diáconos, só que eles vão falar, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas, né, protestaram como os judeus hebraios. Então, aqui vai precisar o quê? Uma ordem, vai precisar de uma organização na igreja. Os diáconos, os apóstolos aqui, não estavam dando conta, só eles. Por quê? Começou a murmuração. Quando começa a reclamação, é porque há algo que precisa ser feito, né? Então, eles começaram a murmurar, a reclamar, e eles estavam insinuando que havia também aqui uma preferência, né? Uma preferência, porque os judeus helenistas estavam dizendo que os judeus de fala hebraica estavam dando preferência às suas viúvas e não estavam ajudando as viúvas dos judeus helenistas. Quer dizer, eles estavam dizendo que havia uma preferência, quer dizer assim, os judeus ali de Jerusalém, não, vamos ajudar primeiro as viúvas de Jerusalém, e as viúvas que foram agregadas, que vieram de fora, elas ficam por último. Então, se sobrar, sobrou. É isso que eles estão querendo dizer. Se der, deu. Se não der, não deu. Então, eles estavam dizendo que os apóstolos estavam agindo, né, de forma errada, estava insinuando que havia uma preferência do lado pelo apóstolo, porque aqui a acusação está sendo direta aos apóstolos, Aí o apóstolo vai falar para eles o quê? Olha só o que o apóstolo fala, ó. Por suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimento. Então, olha o verso 2. Então os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Então, quer dizer, pensa aí. Eles estavam ensinando, pregando, evangelizando, buscando almas, discipulando, e ainda tinham que servir as mesas. Então, eles não davam conta. Irmão, tem coisa que a gente não vai dar conta sozinho. Não adianta a gente querer abraçar o mundo. No caso aqui, os apóstolos, não é que eles estavam abraçando o mundo, mas no caso aqui, já havia uma necessidade de organizar e levantar mais pessoas para estar trabalhando. Então aqui eles viram a importância. Qual é a importância? Vou ficar na função que eu fui chamado. Fui mais para pregar, vou ficar para pregar. Eu vou orar e pregar. Então vamos levantar homens para isso. Aí eles passam para a igreja. Quem estava reclamando? Os irmãos da igreja. Quem estava dizendo que estava vendo falha, que estava vendo algo que não estava acontecendo? O povo da igreja. Então o que ele faz? No verso 3 ele diz: portanto, irmãos, escolhei dentre vós, né? Escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Então, servir a Deus, irmãos, é um privilégio. Você servir, ser um diácono, uma diaconisa, pregar a palavra, tudo é um privilégio. Irmãos, você saber que você é servo do Senhor, você saber que é um soldado, né, convocado nesse tempo para levar o evangelho, é uma honra. Vocês não têm noção do que é servir. Ah, missionário, eu não prego, mas você serve um copo de água para alguém, você limpa o banheiro da igreja, você limpa a igreja. Meu Deus, você está fazendo algo tremendo para o reino de Deus. Então a gente precisa entender, servir a igreja, servir a obra do Senhor, isso é um privilégio, é honra. Então ele está dizendo, separa homens de bom testemunho. Então vamos lá, o bom testemunho conta. O bom testemunho conta e conta muito para aqueles que servem a Deus, porque nós estamos vendo essa bagunça atualmente. Muita gente é diácono, muita gente é isso, é aquilo, é tanto título, mas não tem testemunho, não tem um bom testemunho. O que é lindo é que ele fala assim, ó, escolhei dentre vós, passa para a igreja, escolhe aí, porque vocês estão vendo tudo, então escolhe aí, escolhe homens de bom testemunhos, cheios do espírito de sabedoria, irmão, até para ser diácono tem que ter sabedoria de Deus, irmãos, porque até então para ter discernimento em algumas situações que virá, os diáconos são para servir Santa Ceia, os diáconos são para dividir as ofertas que entram na igreja. Diácono é para isso, é para a organização do templo. Então para isso foi levantado esses homens cheios do espírito de sabedoria, porque é necessário ter sabedoria até para servir, até para trabalhar dentro da igreja. Por quê? Porque você precisa saber quem é charlatão e quem não é. Quem trabalha com doação de cesta básica precisa saber se aquela pessoa está precisando de cesta básica ou se ela está querendo pegar aquela cesta básica para trocar por outra coisa para ela, ou se ela está pegando para vender, porque o que mais tem é charlatão. São pessoas que aproveitam da obra de Deus, pessoas que usam a obra do Senhor para poder tirar vantagem em si. Então precisa ter esse espírito, precisa ser cheio do espírito de sabedoria, cheio da graça do Senhor, cheio da misericórdia, da unção. Então aí eles vão passar para a igreja, para que a igreja levante 7 homens
de bom testemunho e cheio do Espírito Santo, para ser encarregados, ordenados. Aqui os apóstolos vão ordenar o diaconato. Então a igreja aqui, irmãos, ela está nascendo, ela está sendo fundada. Você vê que no capítulo 5 ainda é os apóstolos de Jesus que estavam à frente da oferta, do dinheiro, mas agora ele vai levantar pessoas que sejam incumbidos dessa obra, incumbidos dessa missão, encarregados para fazer isso aí. Então a igreja precisa ter organização, por isso que tem que ter tesouraria na igreja, tem que ter o secretário ou a secretária, que são preparados para estar ali, pessoas de bom coração, pessoas cheias do Espírito Santo, que avarento, ganancioso, vai roubar. Vai ficar igual Judas, com a bolsa de dinheiro roubando. Então tem que ser pessoas totalmente convertidas ao Senhor, pessoas entregues no altar do Senhor. Por que nós vemos tantos escândalos acontecendo atualmente? Por quê? Nós estamos vendo tantos pastores envolvidos, porque eles não têm a capacidade, o coração voltado para Deus, e começam a mexer com dinheiro. Irmão, o dinheiro tem que estar na mão e no coração Jesus. Mas tem pessoas que têm no coração o dinheiro e querem carregar Jesus na mão, como se fosse amuleto, para ficar pedindo tudo aquilo que quer na hora que necessita. E nós precisamos entender, para fazer a obra de Deus, tem que estar cheio do Espírito de sabedoria. Não é cheio do Espírito para ficar só rodando e falando em língua, não. É Espírito de sabedoria, é Espírito de mansidão, é Espírito de capacitação que vem da parte do Senhor. É poder ter empatia, se colocar no lugar do outro, amor pelo próximo, porque senão como é que a gente vai fazer a obra se a gente não ama as pessoas, a gente não tem essa empatia? O adversário vai sempre lutar para roubar da gente, isso é característica do céu. Então ele está falando assim que tem que ser homens cheios do Espírito Santo para essa função. Todos que temos essa função. Olha o que eles vão falar. Olha só. Quanto a nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Então quer dizer, quanto a nós, os apóstolos, continuaremos orando e pregando a palavra. Porque para pregar, irmão, tem que ter uma vida de oração. Para pregar tem que ter uma vida de oração. Crente que não ora não tem como. Eu tenho o maior desejo de pregar. Sim, mas você ora? Eu tenho o maior desejo de pregar. Você lê a Bíblia? Porque tem que ter tudo isso. Você tira tempo lendo a palavra de Deus, você se dedica à palavra de Deus, você se dedica à oração, porque precisamos ter essa dedicação à oração. O Senhor, quando eu estou orando pouco, o Senhor cobra mais tempo de oração, cobra mais tempo de leitura bíblica, porque muitas vezes a gente quer fazer, mas não queremos nos sacrificar para fazer. Pessoas perguntam, missionária, Deus te usa tanto, como é que você faz? Eu não faço nada, eu só oro. Me disponibilizo para fazer a obra, leio a Bíblia e deixo Deus fazer a vontade dele. Mas na vontade de Jesus na minha vida, eu sofro, eu choro, eu sou rejeitada, eu sou perseguida, eu sou caluniada, eu faço testemunhos contra a minha vida e eu tenho que continuar firme, porque eu aceitei essa convocação desse chamado e eu me sinto honrada por ser uma ministra do Evangelho, por ser uma pessoa que posso pregar a palavra de Deus. Eu me sinto honrada porque Deus me escolheu, me separou nesse tempo para fazer essa vontade dele, a obra dele, e eu amo fazer. Então você primeiramente precisa amar Jesus. Jesus tem que ser a sua prioridade. Você tem que ter esse desejo no seu coração. Então, quanto a nós devotaremos ao ministério da mão. Ministério, irmão. É um ministério. Pregar a palavra de Deus é um ministério. Ensinar a palavra de Deus. Professor de EBD. Você tem um ministério. É um ministério. Amém? Você ensinar, você pregar. Você está na função, você está na frente. É um ministério que Deus te confiou. Você ser um líder. Um discipulador de pessoas, meu Deus, é um ministério. É o Senhor que nos colocou algo na nossa mão, algo muito poderoso, irmãos. Deus nos deu o dom da palavra, o discernimento de entender essa palavra poderosa, vida. Oh, glória, aleluia, Jesus. Então vamos lá. Aqui também nós vemos que aqui o Matias foi aceito também da parte do Senhor. O Senhor fala para Pedro, aquilo que tu ligares na terra, está ligados no céu. Nós vamos ver que Pedro escolhe, né, entre os irmãos ali, Matias, levanta ele como apóstolo no lugar de Judas. E aqui, esse verso 12, fala assim, os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram. Então, os 12, porque Matias estava incluído aqui nos 12. Mas mais à frente, o Senhor vai chamar Saulo como um apóstolo, né, enxertado fora do tempo, como ele mesmo se diz em 1 Coríntios capítulo 15. Amém? Vamos lá. Aqui agora vai falar sobre Estevão. Escolheram Estevão, um homem... O verso 5. Escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além de Filipe, procuro Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Aqui agora vai dar o testemunho desses homens que foram escolhidos, que foram 7. Para quê? Para poder trazer organização na igreja. Foram indicados pela própria igreja. Então, irmãos, viam o testemunho, viam a vida com Deus. Porque nós vemos, irmãos, não é só falar, você não vê o testemunho da pessoa no seu agir, no seu andar, no seu caminhar, na sua forma de agir. Muitas pessoas falam, mas para viver.
Muitas pessoas, irmãos, a gente passa por cada situação para viver o verdadeiro evangelho, para viver o verdadeiro testemunho de Cristo. Você passa cada coisa para viver uma vida com Deus que você precisa entender. Ou você tem certeza da sua identidade ou você não tem certeza dela. Você precisa ter certeza de quem você é no reino, para que nada venha impedir de você continuar sendo. Então aqui esses homens têm testemunhos e cheios do Espírito Santo. Aqui não é colegagem, não. Aqui não foi, o irmão trouxe aqui uma benção, colocou aqui no altar e o pastor já tem um cargo, irmão. Não é isso não. Aqui não foi padrinhamento. Ai, é filho do pastor fulano de tal, é filho de não sei quem, não, é do pastor presidente, não. Não teve nada de apadrinhamento. Aqui foram homens escolhidos cheios do Espírito Santo, porque a igreja viu quem eles eram, a igreja deu testemunho e eles serão levados até os apóstolos, e o Espírito Santo vai concordar com a escolha dos irmãos, porque homens com testemunhos e cheios de Deus, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Então eles oraram e colocaram as mãos. Você vai ver que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, a gente vai chegar lá. Vão separar Barnabé e Saulo para a obra que o Espírito Santo tem, e eles vão impor as mãos também. Então quer dizer, o servo do Senhor, para ser enviado, ele precisa ter uma liderança. Precisa de uma liderança, precisa de um pastor, precisa estar congregando, precisa estar ali junto com a igreja, na comunhão com a igreja. Não tem como ir. Hoje nós estamos vendo aí, a igreja sou eu, não preciso de igreja. As pessoas ficam dentro de casa, vendo cultos na internet, não querem mais. Eu sei que não tá fácil, irmãos. Eu sei que não tá fácil congregar hoje atualmente, não tá. A batalha tá muito grande, Satanás tá bagunçado muito mesmo. Muitas pessoas não têm vigiado, têm deixado mesmo o inimigo usar, não têm rejeitado, né, as setas, as investidas de Satanás. Tem gente que tem abraçado, contaminado outros. Mas infelizmente, se a gente não tiver na comunhão no corpo, não tem como dizer que é corpo de Cristo. Tem que estar no corpo, independente do que venha acontecer. Amém? Então aqui, né, o verso 7 diz assim: a palavra de Deus era divulgada, de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém. Inclusive, muitos sacerdotes obedeciam à fé. Estava havendo algo tremendo na igreja. Meu pai. Estava tendo conversões e conversões ao evangelho. Conversões e conversões ao Senhor Jesus Cristo. Pessoas se entregando, se derramando. A igreja cresce, irmãos, é pelo poder da palavra. Não tem outra forma da igreja crescer. Pode botar o que for, luz, fumaça, pintar tudo de preto, pode fazer o que quiser, pode fazer o que para atrair o povo. Não, o que faz a igreja crescer verdadeiramente é a palavra, porque a palavra de Deus liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. É a palavra que transforma, é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que confronta. Quanto mais pregar essa verdadeira palavra, mais libertos terão dentro da igreja, mais pessoas convencidas e convertidas ao Espírito da verdade terão, mais pessoas tendo certeza da sua vida com Deus. O problema é que muitos hoje têm distorcido a palavra, muitos hoje têm distorcido essa verdade que liberta, que cura, que salva, que transforma, essa verdade que faz as pessoas ser convencidas do seu pecado, da sua vida, que precisa se arrepender, porque se não houver arrependimento, não tem conversão. Não tem conversão quando não tem arrependimento. Se eu não chegar ao arrependimento, que eu sou pecadora, que eu sou falha e que eu preciso me arrepender para receber esse perdão de Deus, eu não vou alcançar esse perdão, porque eu não me arrependo. Como que eu vou alcançar o perdão se eu não me arrependo dos pecados? É necessário um arrependimento. É necessário reconhecer que nós somos falhos, nós somos pecadores e precisamos de Jesus. É necessário reconhecer que Jesus está nos chamando para o arrependimento e colocarmos a nossa vida no altar. Amém? Então a igreja não cresce de outra forma. A igreja tem que ter palavra e organização. Palavra e organização, oração. Palavra, organização e oração. Palavra, organização e oração. Vida no altar. Precisamos entender isso. A igreja brasileira precisa voltar a orar como orava, precisa voltar a pregar como pregava a palavra, porque a gente está vivendo um tempo onde as pessoas preferem amaciar o ego do que falar a verdade. É tanto que algumas pessoas dizem logo: não pode falar assim, não pode falar assado, porque não, a Bíblia me ensina que a palavra é a palavra. Independente de quem ou não quem, a palavra ela cura, ela liberta, ela transforma. Claro que eu vou saber falar a palavra com cada pessoa, porque nem todo mundo vai entender como eu entendo, nem todo mundo vai ouvir como eu ouço, mas é na direção de Deus e é a palavra não é distorcida para agradar ego, a palavra não é distorcida para passar a mão na cabeça de ninguém, a palavra tem que ser pregada do jeito que ela é. Amém? Vamos orar, vamos orar. Não dá pra gente terminar aqui. Amanhã nós vamos entrar de novo agora e continuar falando sobre Estevão. Amanhã nós vamos falar sobre Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, e vai falar sobre o testemunho desse homem. E essa escolha de 7 diáconos vai continuar no capítulo 7. Amém? Nós vamos continuar falando aqui e vamos ver o depoimento de Estevão, vamos ver o apedrejamento dele. É muito forte tudo que o Senhor ainda tem para nossas vidas. Amém? Vamos orar?
Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar o teu santo e poderoso nome, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade, por poder sentar aqui e gravar mais um vídeo na direção do teu Espírito. Senhor, eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pela tua misericórdia, que tem alcançado a tua igreja, alcançado o teu povo, me alcançado os meus. Senhor, eu quero pedir perdão pelas falhas e também quero entregar em tuas mãos este canal Desperta Crente. Nos ajuda a prosseguir na caminhada, Pai. Nos ajuda a continuar olhando para o Senhor. Não nos deixa negar o nome do Senhor, ó Pai, por nenhuma situação. Que nós venhamos saber fazer escolhas certas na direção do teu Espírito. Que nós venhamos viver cheios, ó Pai, do teu Espírito Santo. Vivemos, ó Pai, devotados e voltados para o Senhor. Que o Senhor seja prioridade em nossas vidas. Abençoa os meus irmãos aqui do canal, ó Pai, todos aqueles que têm se inscrito. Senhor, eu quero louvar o teu nome por essas vidas que têm se inscrito neste canal. Continua abençoando, abrindo portas, jogando por terra todo impedimento. Ajuda os teus filhos a prosseguir. Todo embaraço cai por terra no poder do nome de Jesus. Amém. Se inscreva no canal, dá um like, compartilhe. Nós estamos juntos para a glória de Deus. Deus te abençoe.